Ó o vídeo. Oiê! Eita, que vai assustar o povo. Gente, eu sou a Rose, da Frufo Atelier. Estou aqui hoje para poder fazer mais uma diquinha, mais uma aula pra gente. E hoje é tão pedida a aula que é sobre as toalhinhas aplicadas. Vou ensinar hoje a fazer a aplicação, como eu faço a barrinha, como eu faço a aplicação. E você pode fazer a aplicação em qualquer produto. Pode ser uma capa de almofada, pode ser uma toalha grande, numa blusa, aonde sua imaginação te levar. Então nós vamos ensinar hoje, espero que essas dicas te ajudem. E siga a gente aqui, curta para poder acompanhar mais vídeos que a gente vai estar lançando aí, tá bom? E vamos aos nossos materiais. Vamos precisar de uma toalhinha de mão, película termocolante, linha de costura ou de bordado, retalhos coloridos, caneta e tesoura de ponta fina. Esse aqui é o meu papel termocolante, tem de várias marcas que você encontra no mercado. Esse aqui eu compro na lojinha da minha cidade. Um lado ele é película e do outro lado ele é um papel. Um papel que segura essa película, onde você vai colocar o ferro. Lembrando que na hora de desenhar, você deve desenhar do lado do papel e não do lado da película. Geralmente o desenho vem espelhado para a gente conseguir aplicar. Eu corto um pedacinho, um pedaço desse papel para poder fazer os meus desenhos. Você pode fazer de várias formas, ou copiando diretamente da tela do computador, com a letra, por exemplo, se for o nome, tem que ser espelhado. O nome, o desenho que você for fazer, ele tem que ser espelhado. E eu desenho, escrevo do lado do papel, não do lado da película. Você vai observar que sempre é um pouquinho mais brilhoso. E eu vou contornando toda a letra, lembrando que obedecendo a grossura do contorno, para poder conseguir fazer essa letra transferir para o tecido. E se você preferir, na descrição desse vídeo tem um link com uma apostila com 10 gráficos para você estar aplicando em qualquer uma das suas peças. Quando eu abro no computador, eu coloco no zoom 116%, ou você usa uma folhinha ali de sulfite, para poder medir, para saber se está tudo certinho, saber mais ou menos o tamanho, ou aumenta para o tamanho que você desejar aplicar na sua peça. Para facilitar a hora que eu for por ferro, para colocar esses desenhos no tecidinho, eu dou preferência em colocar todos da mesma cor. Por exemplo, o miolinho da flor é amarelo. Então eu vou colocar todos os miolinhos de um ladinho só da folha para recortar tudo junto. E quando for pro tecido, eu já coloco todos os amarelos juntos. A mesma coisa faria com todas as florzinhas lilás e por aí em diante. Gostaria de te mostrar também uma outra forma de você transferir para o termocolante esse desenho. Se você adquiriu a apostila ou qualquer desenho impresso, você pode estar copiando para o termocolante. Tem termocolante que ele é bem clarinho, dá para você copiar de boa, Coloca ali em cima da sua folhinha e você consegue transferir para o seu papel. Mas caso não consiga, se for um termocolante de algum fabricante que ele é bem mais grossinho, você pode colocar um celular embaixo de uma travessa ali. E com a luz, por baixo, ele vai facilitar você ver ali os desenhos bem legíveis. Ou colocar também na janela, numa hora que tiver a luz do sol de dia, vai ajudar bastante você transferir. Os desenhos já copiados para o transfer. Agora eu vou pegar os retalhinhos ali. Não se iludam, os retalhinhos não ficam assim arrumadinhos. Fica bem bagunçado numa caixinha. Mas eu vou pegar ali os retalhinhos, das cores que eu vou usar e vou transferir com o ferro para o tecido. Com o meu tecidinho posicionado e bem esticadinho ali na tábua de passar, eu vou pegar meus riscos no termocolante
Peguei todas os verdes, todas as folhinhas que eu vou usar de uma vez só e já coloco ali no tecido. Vou pegar meu ferro, porque ele pode estar em temperatura de média para alta. Um tricoline é um tecidinho mais resistente, ele resiste a altas temperaturas, então eu posso passar em temperatura alta. Alguns segundinhos e eles vão estar prontos para recortar. Depois de transferir todos os riscos, recorto todos e vou reservar que agora nós vamos fazer a nossa barrinha da nossa toalha. Na parte inferior da toalhinha, eu gosto de tirar aquela dobrinha para não ficar muito grosso na hora que a gente for colocar a nossa barrinha. Eu retiro toda a linha, passo o ferro para ficar bem esticadinho, recorto um pedacinho, se você preferir não precisa recortar, ou recorta mais ou recorta menos. E depois vamos aplicar a barrinha. Algo muito importante que eu ainda não falei é o estilo da toalhinha. Eu dou preferência a essa toalhinha que é para pintar. Ela tem um barrado ali onde vai ser feita a aplicação para pintar, que para costurar fica bem melhor. Para a barrinha de tricoline, eu gosto de aplicar uma misturinha caseira, que eu mesmo preparo aqui em casa. Vou deixar aqui a receitinha na descrição do vídeo. No tricoline para ele ficar mais engomadinho. Tanto no tricoline da barrinha quanto no viés. Já já eu passo as medidas para vocês. Aplicando essa misturinha, o tecido fica com uma estrutura perfeita para costurar. O ferro de passar é super nosso amigo nesse momento aqui, para ficar tudo certinho. Então eu pego o viésinho, debruno, né? Dobro ele no meio e aplico na barrinha. Eu vou unir essas duas partes, que na hora de aplicar na nossa toalhinha fica bem mais fácil. Agora pegando a sua toalhinha, virando pelo lado avesso, o lado direito e o lado avesso. Você vai começar a pregar essa barrinha pelo lado avesso, onde tem aquela dobrinha para dentro. Coloco o direito do tecido com o avesso da toalha, lembrando que o debrum fica para cima. Coloco uma sobrinha ali de 1 centímetro mais ou menos e dobro, ficando essa dobrinha pra frente da toalha. Dobradinho pra frente. Vou pegar um tecido mais escuro para que vocês possam visualizar melhor. E agora vamos passar uma costura reta, dando retrocesso no início e no final. Vou desvirar a minha barrinha e vou vincar a lateral, para facilitar quando jogar a barrinha para frente.
quando jogar a barrinha para frente, deixa 1 centímetro ali mais ou menos de barrinha para trás, que ele fica um acabamento super legal, como se fosse um viezinho na parte de trás da nossa toalhinha, dando um charme a mais. E se você tiver uma etiquetinha, agora é o momento ideal para você colocar ela ali na lateral. Eu uso essa bandeirinha bem pequenininha, ela fica bem discreta e bem charmosinha aqui na lateral da nossa toalhinha. E vamos para a máquina! Agora vamos pregar toda essa frente da barrinha, pegando tanto as laterais quanto a parte de cima do debrum. Gente, me diz se não ficou um charme. Atenção, sempre quando tiver um tecidinho que tiver uma estampa, uma listra ali, tente seguir ao máximo a reta, para ele ficar bem perfeitinho, né? Todo detalhe no acabamento é importante. Agora é a parte que exige mais atenção nesse trabalho, que é recortar as letrinhas. Eu começo recortando os miolinhos antes de recortar todo o entorno dela. Pega uma tesourinha de ponta fina, pode ser essas tesourinhas de arremate, mas que tem a ponta fininha vai te facilitar bastante. Outra dica importante para o corte perfeito é você não rodar a tesoura, mas sim o tecidinho. Essa fonte de letra ela é bem bonitinha, ela é cursiva e eu vou disponibilizar em PDF o monograma dela aqui gratuito, caso você queira aplicar nas toalhinhas. Já vou deixar no tamanho normal do qual eu uso aqui para aplicar nas minhas toalhinhas. Após todos os riscos recortados, eu gosto de pegar os riscos menores, que tem sobreposição, e já colar antes de ir colando na toalhinha. Isso vai facilitar bastante na hora da montagem. Após retirar todos os papéis da película, eu começo aplicando na toalhinha para fazer a montagem. Mas antes, vamos começar fazendo nossas borboletinhas para aplicarmos juntos na nossa toalhinha. Eu gosto de usar um pedacinho de feltro, retiro o papel do termocolante, aplico sobre o feltro, é como se fosse uma dublagem do tecido no feltro. Isso vai dar uma estrutura melhor para que essa borboleta fique em formatinho 3D.
Ah, Rose, mas qual linha usar? Essas aqui são os tipos de linhas que eu gosto de usar para fazer o pesponto em todo o redor da nossa peça. Pode ser uma linha comum, da mesma cor do tecido, ou eu gosto muito de usar também a linha neutra de bordar. E também a linha de costura comum, dá para ser usada tranquilamente. A linha neutra de bordar eu gosto muito de usar quando o tecido tem muitas cores e são cores clarinhas. Dá para você fazer o pesponto tranquilamente, sem interferir ali nas cores. Além de deixar um brilho super legal ali na peça para quem gosta desse efeito de brilho. E algo muito importante é o carretel. O carretel é bom você usar uma linha neutra também, de acordo com a cor da toalhinha, para que esse avesso fique bem perfeitinho, bem bonitinho. Porque se for costurar com carretel de linha vermelha, por exemplo, numa toalha creme, vai ficar bem gritante esse avesso. Depois de ajustar os pontos, a gente começa a costurar essa borda da borboleta, para poder fazer um acabamento bem bonitinho em toda a lateral da borboleta. É uma peça bem pequenininha, mas não é difícil não. Você vai girando bem devagarzinho, vai costurando bem devagarzinho e no final o resultado vai ser lindo. Com todo o papel retirado do nosso termocolante, eu vou começar a montar na nossa toalhinha. Eu monto direitinho de acordo com o gráfico que vocês têm ou de acordo com a forma que vocês desejarem colocar esses desenhos. Começo com ferro quente e vou aplicando, pressionando por cima primeiro, só para ele dar a primeira grudadinha ali, e depois eu vou passando para ele fixar mais ainda. Mas você pode estar se perguntando, Rose, e o termocolante definitivo, eu preciso costurar também? Gente, eu gosto de costurar para dar mais uma segurança no trabalho. Porque se a gente for lavar essa peça alguma vez com água quente, ou dependendo do uso, pode sim descolar. Mesmo sendo termocolante definitivo, ele pode ir descolando. Tudo colado e agora nós vamos para a máquina. Eu gosto de colocar o ponto normal da máquina, que aqui na minha máquina é o 2,5. A tensão normal também. Eu vou começando costurando. Porque se for um ponto muito grande, começa a ficar muito torto. Principalmente em desenhos bem pequenininhos. Então eu gosto de colocar o ponto pequenininho, vou girando devagarzinho, para poder ficar um acabamento bem perfeitinho. Ah, gente, não tenho pressa nesse momento, é para fazer bem devagar, com cuidado mesmo, para poder o trabalho sair com delicadeza, com perfeição. Agora no finalzinho eu gosto de deixar um pedacinho de linha ali, porque é onde a gente vai fazer o arremate, para ficar o avesso perfeito. Agora observem que ficaram várias linhas ali para frente do nosso tecido, né? Da nossa toalhinha, tanto para frente quanto para trás. E agora eu vou dar uma dica de ouro. Essa agulha, gente, essa agulha é vida. Depois que eu descobri ela, não larguei mais. Eu vou deixar também um link dela aqui na descrição, se você quiser adquirir. E ela é chamada de agulha para cego, ou agulha de arremate. Você usa ali a ponta dela em cima, encaixa a linha apenas ali e joga essa linha para trás, para o avesso da nossa toalhinha.
Agora ficou esse montão de linha aqui para trás. Então você pode dar um nozinho e cortar o excesso, ou você pode usar nossa agulha e jogar para dentro, como quem costura ponto cruz sabe, né? Coloca dentro da trama do tecido e joga esse excesso para dentro da trama ali e vai ficar o avesso perfeito. Para aplicar nossa borboletinha 3D, eu faço apenas uma costura em cima da borboletinha, continuando essa costura para fazer ali as anteninhas. E depois você pode fazer um acabamento com algumas pérolas ou miçangas, o que você tiver, o que sua imaginação desejar, você pode implementar nessa borboletinha. E aqui está o resultado belíssimo da nossa toalhinha, com o avesso perfeito. Você vê que você não vê linhas sobrando no avesso, nem nozinho. O avesso fica perfeito e a toalhinha fica um encanto. E se você gostou dessa técnica, deixa pra gente aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E não deixe de conferir os outros vídeos que temos dicas importantes para você fazer suas peças e vender. Inclusive, já temos um vídeo aqui no canal de como fazer essa sacolinha para colocar os seus produtinhos. Continue aqui com a gente e inscreva-se!